Boa tarde a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que a nossa tarde hoje, esse momento, seja um momento de paz, um momento de alegria, um momento de reconciliação com Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Paizinho amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos por este momento aqui, Senhor. Abençoa todos, Senhor, que nos acompanham agora, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, esse momento. Que o Espírito Santo de Deus venha se fazer presente, Senhor, neste momento, agindo em todo o tempo em que estivermos aqui, Senhor. Paizinho amado e querido, nós abençoamos todas as pessoas que nos acompanham agora, em nome de Jesus Cristo. E repreendemos, Senhor, todo o intento do inimigo neste lugar. Repreendemos toda distração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é lá em Atos, novamente, Atos dos Apóstolos. Então, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, amados? Amém. Então, vamos aprender um pouquinho, meditar um pouquinho nessa palavra. Vamos ver o que eu entendo que nós podemos entender e aprender com esse versículo, que eu acho que é um versículo chave sobre todo o livro de Atos. Amém? Amém. Porque, amados, aqui Jesus declara que ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles receberiam poder. Amém? Amém. E isso foi o que aconteceu, não é? De fato, o que aconteceu no dia de Pentecostes. E que fossem testemunhas onde quer que eles andassem. Eles, naquele tempo, e hoje, nós. Amém. Né? Porque Aleluia. nós somos testemunhas. Amém? E nesse versículo eu vejo aqui 3 grandes verdades acerca do Espírito Santo. Quando ele diz assim, recebereis poder. Eu aprendo aqui, amados, que sem o Espírito Santo não há poder. Sem o Espírito Santo, a pregação do Evangelho se torna ineficaz. Porque sem poder não há testemunho. Sem poder não há o que falar, né? O que não tem o que acontecer, né? E a terceira verdade é que sem o Espírito Santo não há conversão. Pois ele, o Espírito Santo, é quem convence os corações. Não é verdade? Esse é o papel do Espírito Santo. Ele também nos motiva,
nos dirige, nos ensina, nos impulsiona. E é Ele quem leva a tarefa, a missão. Lembra que eu falei na sexta-feira passada? É Ele quem leva essa tarefa, essa missão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele é quem leva essa missão à igreja, para que a igreja cumpra essa missão. Amém? Amém. Jesus instruiu aqui, amados, os apóstolos que se iniciassem o seu ministério, que eles iniciassem o ministério depois, somente depois, quando do alto fossem revestidos de poder. Amém? Amém. E eu entendo aqui, isso significa que os apóstolos, eles receberam conhecimentos específicos, eles receberam poder e bênçãos especiais da parte do Senhor. Oh, glória, aleluia. Amém, amados? Eles receberam tudo isso, o que é conferido somente através do templo do Senhor, através do Espírito Santo, quando desceu. Amém, amados? Porque ao ser derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele testificou, a palavra diz que ele testificou com ousadia sobre Jesus ressurreto ou ressuscitado. E cerca de 3.000 pessoas se converteram. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Eu entendo aqui, amados, que sem o Espírito Santo, nós não somos capazes, não é? Então, concluímos aqui que Jesus enviou o Espírito Santo para capacitá-los, para capacitar os seus discípulos na tarefa de anunciar o Evangelho, fazerem mais discípulos e, consequentemente, porque isso é uma sequência, consequentemente, estabelecerem o reino de Deus aqui na terra. Amém, amados? E por isso foi necessário a ação do Espírito Santo. Então hoje, da mesma forma, para obtermos esse mover do Espírito Santo, nós cristãos devemos nos encher do Espírito Santo. Amém? E aí vem a pergunta: como nos encher do Espírito Santo? Amados, lá em Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 5, do 18 ao 21, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo
a nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Amém, amados? É dessa forma que nós podemos nos encher do Espírito Santo. Amém? Então, devemos ter disposição e submissão à direção do Espírito Santo. Amém? Amém. Não podemos cair na tentação de fazer a obra de Deus sem Deus. Nunca, jamais. Porque, amados, o que acontece muito hoje é que a maioria das pessoas querem fazer a obra de Deus, querem até seguir o mandamento do Senhor, o grande mandamento do Senhor. Ou seja, querem cumprir o ID do Senhor, mas querem fazer do seu jeito, sem unção, sem direção ou submissão de Deus. Submissão nenhuma às coisas de Deus. E aí, amados, as coisas não acontecem. As coisas não andam. Por quê? Porque as coisas de Deus não acontecem por nosso esforço. As coisas de Deus não acontecem de jeito nenhum pelo esforço humano, mas pelo seu poder. Amém? Amém. Entendem isso, amados? Pelo único e exclusivo poder do Deus Pai Todo-Poderoso, com o poder do Espírito Santo, aí sim as coisas fluem, né? Porque, afinal, o reino é dele e não nosso. Não é verdade? É simples assim. Afinal, a ordem é sempre, amados, disposição e submissão à direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Mas voltando ao versículo, quando diz aqui, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Quando Jesus diz ser-me-eis testemunhas, Jesus nos chama, Ele está nos convidando, nos chamando, nos convocando para sermos sua testemunha. Testemunha de quê? Testemunha do que Ele fez, do que Ele faz por nós e em nós. Amém? Amém. O resultado, amados, de uma pessoa, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é o testemunho. Para mim, olha, particularmente, eu falo assim, particularmente,
é uma coisa assim que me alegra no espírito. É uma coisa que eu fico assim maravilhada quando eu ouço, quando os irmãos compartilham lá na igreja os testemunhos, o que Deus tem feito na vida deles. Pessoas simples, pessoas que são edificadas através da palavra de Deus, através da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. Gente, eu fico assim, eu não tenho nem palavras para falar. Quando eu vejo o agir do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E por que eu digo isso? Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer em falar de Jesus. Ele tem prazer de compartilhar o que Jesus fez na sua vida. E ele faz isso, amados, naturalmente. Eu não consigo, sempre que eu falo com as pessoas sobre Jesus, eu falo do meu testemunho. Eu conto o que Jesus fez na minha vida. Eu conto o agir dele na minha vida, que foi grande, tamanho, o agir dele. O crente, amados, além dos seus testemunhos, nele será produzido o fruto do Espírito. Amém? Será produzido nele através do Espírito Santo, que será refletido em suas ações, em suas atitudes, enfim, na vida de cada um do crente. Amém, amados? Amém. Ainda nesse mesmo versículo, Jesus fala de 3 locais para testemunhos, que são Jerusalém, Judeia, Samaria. E eu volto aqui dizendo, Jerusalém foi a cidade onde os discípulos receberam a ordem, que iriam receber o Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então, essa nossa Jerusalém, ela deve ser a cidade aonde nós vivemos. Aonde nós reunimos como igreja e recebemos de Deus bênçãos nas nossas vidas. Amém. A Judeia foi a província. Para quem não sabe, província é a mesma coisa que estado. Aqui nós chamamos de estado. Nos Estados Unidos, eu acho que se chama província. Outros países por aí. Então, Jesus quer que evangelizemos o nosso estado. No caso, a nossa Paraíba. Amém, amados? Samaria, que é o terceiro local que ele fala. Aqui se refere à região que é mais afastada, né? Regiões que têm conotações transculturais, ou seja, onde tem culturas diferentes. Resumindo, essa Samaria é o nosso Brasil, nosso país, abençoado por Deus. Amém, amados? Amém. Então, e
Jesus ainda nesse mesmo versículo fala sobre os confins da terra. Jesus quer que nós sejamos testemunha dele em todas as nações. E hoje, amados, agora, mais do que nunca, nós podemos fazer isso. Antigamente, só pessoas com um chamado muito forte, a igreja se reunia, tinha aquele campo missionário e mandavam aqueles missionários para fazer missões em outros países. Mas hoje, graças a Deus, a nossa bendita tecnologia, nós podemos ir até os confins da terra, como fala a Bíblia. Meu Deus, eu fico assim maravilhada, porque a Bíblia fala isso, amados. E hoje nós podemos viver isso, nós podemos levar a palavra do Senhor até os confins da terra. Oh, glória, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? A visão de Deus, amados, é implantar o seu reino em todas as tribos, povos, línguas e nações. Como se vê lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povos e nações. Aleluia! Oh, glória, aleluia. Glória a Deus por isso. Então, amados, e uma palavra aqui nesse texto me chamou muita atenção. Quando ele cita em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ele diz tanto, a palavra tanto no grego quer dizer ambas, quer dizer simultaneamente. Então a pergunta é: quando testemunhar? Em Jerusalém, na nossa cidade, na Judeia, no nosso estado, em Samaria, no nosso país, no nosso Brasil, e até os confins da terra, através da tecnologia que nós temos hoje, da bendita tecnologia. Então, quer dizer, todas ao mesmo tempo. Amém, amados? Amém. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, que coisa. A gente ainda fica assim, há tanto tempo foi escrito e tudo vem se cumprindo. Tudo é como se tivesse sido escrita para nós agora, não é verdade? Então, gente, eu fico assim, muito grata ao Espírito Santo. Vocês não sabem como o Espírito Santo falou comigo através desse estudo, através como ele falou ao meu coração. Porque eu sempre me privei de publicar fotos minhas, coisas assim, ministrando a palavra, por achar desnecessário, né? Não achava que era necessário. Ou até porque as pessoas possam interpretar que a gente quer aparecer. Meu Deus, quanta revelação nesse estudo. Porque a palavra de Deus diz que tudo tem um tempo debaixo dos céus.
Amém, amados? Amém. E glória a Deus por isso. E para finalizar, para concluir essa fala, agora, diante do que a palavra de Deus nos mostra, nos expõe acerca de tudo isso, do poder do Espírito Santo e sobre evangelizarmos. Nós cristãos sabemos que já somos batizados com o Espírito Santo. E quem, como eu estou falando aqui para todos, quem não sente que foi batizado ainda com o Espírito Santo, busque isso. Procure buscar o batismo com o Espírito Santo. Peça ao Senhor. Peça a Ele, que Ele vai te ajudar. Então, amados, nós que somos cristãos e sabemos que já temos o Espírito Santo, portanto, sabemos também que já temos o poder necessário para o exercício da missão. Amém? E o que eu posso dizer para todos vocês é que a evangelização seja algo natural para cada um de nós. Amém, amados? Que tenhamos ousadia e fidelidade bíblica ao proclamarmos, ao anunciarmos as boas novas de Jesus Cristo. Amém, amados? Hoje seja fiel com essa palavra. Como a palavra mesmo diz, nenhum tio a mais nem a menos. Seja fiel a essa palavra. Amém? Se alguém não entende, não se acha apto a falar sobre essa palavra, ora, pede ao Espírito Santo que te ajude, e você vai entender, em nome de Jesus. Pede a alguém do teu ciclo de amizade, alguém conhecido, que tenha mais conhecimento sobre a palavra, que te ajude. Amém, amados? Que cada um de nós possa ser missionários dessa grande missão. Lembrando sempre que fomos todos nós fomos convocados para essa grande missão. Amém, amados? E não esqueçamos jamais quem nos convocou. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que essa palavra tenha te edificado, tenha alegrado o teu coração. E a minha oração hoje é que você tenha um coração disponível, um coração submisso à direção do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Que você tenha fidelidade bíblica ao proclamar essa palavra, porque essa palavra é vida, essa palavra é pão, essa palavra é palavras de águas vivas que fluem do nosso interior. Amém, Glória, amados? amém. Que sejamos todos abençoados através do Espírito Santo. Amém? Amém. E agora vamos escutar a palavra do nosso pastor. Amém? Amém. Eita, povo escolhido de Deus! Quanta palavra, né, liberada, quanta revelação. Isso tudo é que o Pai preparou para nós e para vocês, para que nós vivamos a palavra dele, viva e eficaz, para transformar vidas, né?
E hoje eu te convido, adiante destas instruções que nós já recebemos, a nós estarmos preparados para levantarmos uma geração do sobrenatural. Levantarmos e fazermos parte, né, dessa geração do sobrenatural. Mas que sobrenatural é esse? O sobrenatural de Deus. Amém? E é bom e maravilhoso porque nós sabemos que nós não podemos fazer só. É necessário que Deus esteja conosco. Quem está conosco é o próprio Espírito Santo. Quando eu pego esta palavra aqui em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1, que diz assim: se no princípio Deus criou os céus e terra, quem foi que criou tudo? Foi Deus. Então Deus é o criador de céus e terra. E era a terra sem forma e vazia. Como é que era a terra? Ela não tinha forma e era totalmente vazia. Existia trevas que cobriam toda a face do abismo. Mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Peraí, gente. Antes de tudo ser criado, antes de tudo existir, só existia uma terra sem forma e vazia, e as trevas ainda cobriam, mas tinha um que já estava presente. Tinha um que já estava ali, aguardando a palavra de Deus para entrar em ação, para criar tudo. E para aquela terra que estava sem forma e vazia, aquela terra que estava sem, vamos dizer, aquela terra que estava bagunçada, um caos, o Espírito Santo já habitava ali para trazer ordem à terra, para trazer ordem à tua vida. Se na tua vida tem algo que está um caos, ou um pouquinho bagunçado, como nós falamos no nosso linguajar comum, é necessário que liberemos uma palavra de Deus sobre a tua vida, para que o Espírito Santo, que já habita em cima de você, ao seu redor e dentro de você, entre em ação. Porque se a terra aqui ela estava ainda para ser criada e estava sem forma e vazia, estava, vamos dizer, um caos, algo desorganizado, foi necessário a intervenção divina, um sobrenatural de Deus, e liberando a palavra, haja luz, e assim houve luz. Tudo entrou em harmonia, foi tudo entrando em perfeita ordem. E é assim que vai acontecer na tua vida. Se você tem áreas que está um caos, hoje à tarde nós vamos liberar palavras vindas do trono de Deus para transformar a tua vida em nome de Jesus. E o versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus o quê? Haja luz, e houve luz. Gente, é maravilhoso a gente saber que o Espírito Santo ele está aguardando a palavra de Deus para executar. Está aguardando o haja luz para trazer ordem, para trazer harmonia, para trazer vida para os que necessitam. E quando o Espírito Santo chega, ele entra, ele se move, você já vê ele gerando vidas, transformando vidas, criando o novo. Cria uma nova atmosfera. Porque se aquela atmosfera do início era um caos, na hora que ele começou a agir, haja isso, haja aquilo, começou a se organizar. E hoje à tarde o que eu declaro é que haja luz em cada área da tua vida. Se tem trevas, eu estou declarando, haja luz, haja luz, haja luz. Porque existe algo para nós fazermos. Eu digo, eu e você, nós temos que fazer algo. É liberarmos a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, que já está só aguardando, começar a agir. Você tem feito? Ou você tem se calado? Nós vamos liberar hoje um código que você talvez não compreenda, mas peça a revelação ao Espírito Santo, que através deste código liberado hoje à tarde, vai fazer a maior transformação na tua vida, aqui na terra, e a tua vida perpétua, a tua vida eterna. E eu chamo isso de receber um dom, um presente de Deus. Foi Ele que nos deu.
e poucos conhecem. E poucos não têm aprofundado. Hoje nós não vamos aprofundar, nós só vamos falar. Depois nós vamos ter estudos que nós vamos aprofundar. E eu já declaro que você também estude e se aprofunde para você entender mais um pouco. Mas eu te digo, o Pai deixou armas espirituais, o Pai deixou a oração, o jejum, deixou várias armaduras, deixou tudo completo para mim e para você. E eu pergunto, você tem usado o que o Pai nos ensinou? Até Efésios 6:10, todos conhecem a armadura de Deus. Mas tem usado? Não. Mas eu te digo hoje à tarde, esses presentes, esses dons que Deus nos deu, é para que nós geremos vida plena aqui na terra. Que nós sejamos imitadores de Cristo. E essa imitação de Cristo é necessário que nós tenhamos um conhecimento mais profundo do que a Bíblia nos revela. Amém. E hoje à tarde nós vamos ver um pouco sobre os dons. Porque se a terra estava sem forma, vazia, caos, e o Espírito Santo ali concedeu aquela vida, aquela ordem, e foi havendo tudo no seu devido lugar, por que a minha vida e a tua vida não podem estar totalmente em harmonia, completa? Você já parou um pouco para pensar? Se necessita de uma intervenção do Espírito Santo de Deus, vamos dizer assim, a intervenção sobrenatural de Deus sobre a tua vida? Você está vivendo um caos? Sua vida está desorganizada? Precisa de ordem em alguma área? Quais são as áreas? Na área física, talvez enfermidade, doença. Na área emocional, talvez as mágoas, as raivas, os rancores. Talvez algo tenha te prendido ali. Ou até mesmo na área espiritual. E hoje à tarde é tarde de nós liberarmos palavras de fé. Haja luz. Vamos falar. Não o que você vê ou está vendo. Mas eu quero falar e quero que você fale aquilo que você quer ver e crer. Porque é muito simples a gente olhar para um local, uma desordem, um caos e dizer, eu estou vendo um caos. Mas pelos olhos da fé você vai olhar e vai ver já organizado. E quando nós falamos, o Espírito Santo pairava. Esse pairava é a mesma coisa de dizer que o Espírito Santo ele estava ali observando, estava a observar, aguardando a voz de Deus, a palavra de Deus para agir. E quando ele estava ali, vamos dizer, observando, a intenção dele era de fazer algo, era de agir, era de intervir. Era uma intervenção sobrenatural de Deus naquele momento, naquele caos. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer hoje à tarde. Ele está aguardando. Ele está te observando, esperando você liberar a palavra. Dar o sinal. E aquilo que a gente tem tanto falado. Porque o Cristo bate à tua porta. E Ele está esperando você abrir a porta. Para Ele agir, entrar com providências na tua vida. E aí sim você vai viver o sobrenatural de Deus. E eu já pego um gancho aqui e já te convido a, se você libera palavras negativas, como nós tanto falamos, palavras negativas, palavras que não edificam, palavras que te jogam para baixo, palavras que jogam as demais pessoas para baixo, eu te digo, corte hoje, declare, substitua. Principalmente aquelas palavras que você vai assim, diz, não vai dar certo, não vou conseguir, estou mal, estou morrendo de sede, estou morrendo de fome, estou morrendo disso, daquilo. Para, gente, não é tempo mais de liberarmos palavras que levam e geram morte. É hora de nós liberarmos palavras que geram vida, assim como Jesus declarava vida. Ânimo, filho, levanta-te, anda, pega teu leite, joga. É isso hoje à tarde que a palavra de Deus quer fazer na tua vida. É uma verdadeira transformação, mas vai depender de você. Você tem que fazer a sua parte. Em Efésios 4:8. E pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
quando Jesus partiu, fez aquela obra da cruz e subiu ao alto, em frente a Deus, o Criador de todas as coisas, Ele conseguiu ali que Deus doasse para mim e para você de bênçãos, de graça, de favor, de misericórdia. E a natureza divina nós dizemos que é um caráter inigualável, a sua essência. E nós sabemos que a essência maior de Deus é aquele amor maior, o amor maior sobre a minha vida e sobre a tua vida. E tudo isso nós recebemos essas dádivas porque um veio aqui na terra e fez o sacrifício perfeito. O sacrifício do Cordeiro, mas o Cordeiro de Deus. Não qualquer Cordeiro, mas ele, que João Batista reconheceu quando estava ali. Este é o Cordeiro de Deus. Amém. E o nosso Pai, que através do seu sopro divino, nós recebemos o primeiro dom, que foi o dom da vida. Quando nós ainda éramos matéria, Ele fez e deu vida. E nós recebemos esse grande presente do Pai, o sopro da vida. E ali nós recebemos não só a vida natural, mas nós recebemos também a vida espiritual. Nós somos, vamos dizer assim, um ser trino, que nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O físico nós conhecemos, que é esse corpo aqui. A alma é onde carrega as emoções, é onde nós, vamos dizer assim, trabalhamos os nossos 5 sentidos, que vamos acumulando as coisas boas e as coisas ruins. E a parte do espírito é para nos ligarmos a Deus. Amém. Quando houve a queda, que nós já falamos, houve uma separação. Nós ficamos separados de Deus. Nós perdemos a conexão. Mas através do seu plano, o seu plano redentor, que Jesus veio. Ali em Gênesis mesmo, capítulo 3:15, ele diz: semente da mulher, que viria da mulher. Ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e dela esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gente, quão maravilhoso é, porque ali já tinha um plano redentor. E era um presente de Deus nos dar esse plano redentor. E aí nesse plano redentor estavam incluídas todas as armas celestiais, para que eu e você pudéssemos sobreviver em meio ao caos deste mundo agora. No Antigo Testamento, os antigos, eles recebiam esses presentes, mas eram só alguns privilegiados, reis, sacerdotes, profetas. E era para fins específicos. Mas hoje, eu e você, depois que Jesus ascendeu aos céus, houve a ressurreição. Ele enviou o outro, o Espírito Santo. O nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que está presente para mim e para você. E é Ele quem está cuidando dos dons espirituais, dessas armas espirituais, para que eu e você nos revistemos e sejamos vitoriosos em Cristo Jesus, em toda batalha, em todo caos que está. É Ele que vai nos ajudar a manter a ordem e a harmonia na minha e na tua vida, em todas as áreas. Já vá pensando, meditando, que área da tua vida precisa dessa intervenção do Senhor Jesus, do próprio Espírito Santo, do poder celestial, dos dons espirituais sobre a tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, diz: é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Porque Deus é doador. Se Deus é doador, é um Pai doador, Ele quer me dar todas as coisas, a mim e a você. Se nós olharmos aqui no natural, vamos dizer assim, uma inteligência natural, a gente vai encontrar o quê? Várias inteligências. Pessoas
que têm inteligências linguísticas, pessoas que têm inteligências na lógica, pessoas que têm inteligências motora, pessoas que têm inteligência, vamos dizer, espacial, pessoas que têm inteligências musicais, pessoas que têm inteligência interpessoais, pessoas que têm inteligência intrapessoais. Isso são dons naturais que Deus já deixa você nascer. Mas existem os dons que nós chamamos dons espirituais, que esse é o Espírito Santo que derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida. E ele derrama como quer, a quem quer e a quantidade que quer. Coisas para, às vezes, dons para os fins específicos e às vezes para usarmos na nossa própria vida. Mas geralmente é para o bem comum, tá? Geralmente é para o bem comum, o bem do povo escolhido de Deus, tá? Porque os dons naturais, você pode nascer com aquele dom e diz, fulano tem um dom, nasceu com esse dom, maravilhoso. Isso é dádiva de Deus também. Mas o dom espiritual é aquele que Deus derrama quando você já tem um entendimento. O apóstolo mesmo Paulo, ele falava em Colossenses 1:9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixarei de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de um pleno conhecimento da vontade de Deus. Um pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui ele já começa a fazer a separação, vamos dizer, da inteligência natural para uma inteligência espiritual, que essa é dada pelo Espírito Santo. E é isso que eu quero que você deseje. Além de se encher, além de ser batizado com o Espírito Santo, que você receba toda a sabedoria e entendimento do Espírito Santo. Porque Paulo incluiu esse conceito de inteligência espiritual porque ele queria que nós cristãos soubéssemos que Deus fez uma separação. Uma inteligência concedida por Deus para algo específico. Para os filhos e filhas. Está disponível para todos, mas só vão usufruir filhos e filhas de Deus. Para que nós possamos discernir no nosso viver. Para que nós possamos praticar. Para que nós possamos usar em todas as áreas da nossa vida. E foi vontade de Deus nos dar isso. Foi vontade de Deus preparar que nós recebêssemos esses dons, esses presentes. Eu chamo de presentes, porque é aquilo que vem do céu, celestial, para usar a meu favor, a teu favor e em favor do bem coletivo. Isso eu chamo de presente e dádivas celestiais. E essa inteligência, ela está na dimensão espiritual. É o Espírito Santo quem coordena. Porque ali, quando ele estava pairando sobre as águas, ele estava guardando a voz de Deus, a liberação. E ele está aqui hoje, pairando sobre nós, para que nós possamos liberar a palavra de Deus e ele executar. Ele é o executor da palavra de Deus. Ele é o executor para a minha vida e para a tua vida dessa inteligência espiritual. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Eu quero que você deseje aí cada vez mais. Deixa eu só ver se dá para a gente ler. Eu não olhei o tempo aqui, mas é tão rapidinho. Pelo menos para a gente fazer uma introdução. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Onde diz assim, fala dos dons espirituais. Eu quero que você em casa, você leia todo completo e reflita e depois peça a revelação ao Senhor. Ele diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Gente, está dizendo que se você não se revestir dos dons espirituais de Deus, você facilmente vai ser levado e tragado por este mundo. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala do Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Por isso que a nossa palavra ela tem tanto poder, porque quando nós falamos é o Espírito Santo que está testificando, confirmando e fazendo acontecer. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. São vários ministérios. O nosso é de ministério de cura, libertação,
de adoração, de louvor. Mas o Senhor tem que ser o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, e a outro, variedades de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. É ele quem faz a distribuição. Eu só quero que você deseje, porque no final nós vamos estar orando, para você, além de receber o batismo do Espírito Santo, você também receber os dons que ele é quem distribui. É só você desejar. E eu ainda vou acrescentar mais. Uma das armas que eu queria que você quisesse e desejasse era orar em línguas. Depois nós vamos fazer uma ministração e explicar o que é orar em línguas. Mas você vai ver o poder que tem, porque é através de orar em línguas que vai destravar os dons sobre a tua vida. É o começo. Vai edificar a si mesmo. Porque o orar em línguas, nós podemos dizer assim, é uma edificação própria, é uma comunicação minha com Deus. Eu converso só com Deus por línguas. E o inimigo ele fica doido querendo saber o que é que eu estou conversando. Mas como é línguas, só eu e o Pai nós temos o código. Por isso que é individual. As línguas minhas não são as mesmas suas, são diferentes. É o código secreto. E tem também você orar em línguas por outras pessoas. Tem você orar em línguas quando o Pai está conversando de cima e manda para você. E você fala em línguas, que a gente chama profecias. E automaticamente a pessoa entende e passa para a igreja aquela forma. E também tem a forma também de você orar em línguas e outras pessoas olharem aquelas línguas estranhas, as línguas celestiais, as línguas dos anjos, e elas serem convertidas, chamadas ao Evangelho, a se converter por conta das línguas. Depois nós vamos entrar em detalhes, mas eu só queria deixar claro que as línguas vão fazer uma grande diferença na minha vida e na tua vida. Porque nós podemos ter ela para edificação pessoal. E quando nós fazemos isso, às vezes só em orar em línguas, você está, vamos dizer assim, livrando você e os demais de acontecer algo. Eu até já citei em outra ministração que uma mãe uma vez estava preparando o seu almoço e ali ela deu vontade, já orava em línguas e ela orou em línguas. E ela não sabia que na mesma hora que ela começou a orar em línguas, o filho estava prestes a sofrer um acidente quando voltava do colégio. Mas porque ela estava orando em línguas, ela não sabia porquê. Mas o Espírito Santo colocou aquela vontade dentro dela e ela orou. E o filho, não aconteceu nada, teve um livramento. E é isso que acontece, são milhares e milhares de relatos e testemunhos quando você ora em línguas. Por isso que é importante. Se você não conhece ainda, eu quero que você conheça e deseje orar em línguas. Vai fazer uma grande diferença para a tua vida. E para enfrentar esse caos. Porque quando você não sabe orar, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo vai orar por você e vai chegar no Pai aquilo que você deseja, aquilo que você necessita do teu viver. Amém. E esses dons, eles devem ser procurados, buscados, mas com, vamos dizer assim, um coração alinhado ao Pai. Não buscar para, vamos dizer, se amostrar, mas sim buscar para você viver uma verdadeira vida de cristão. E quando a gente fala também que existe o outro dom, que é a interpretação de línguas. É para quando alguém orar em línguas, você interpretar. Porque o Pai mandou um recado através daquela pessoa de línguas. E você está aqui ao lado, ou você tem ou alguém está do seu lado. Interpreta ali. Para quê? Para que seja vindo do trono celestial a mensagem em línguas e alguém tenha a interpretação. Tá, gente? Nós não vamos aprofundar não, porque hoje à tarde é só uma pincelada. E eu quero que você hoje, a partir de agora, você já deseje se aprofundar mais um pouco. Ter mais as revelações de Deus. Que você, mesmo sem saber ainda como usar, como fazer, mas já comece a orar em línguas aí na sua casa. E você vai ver que as demais dons, as demais revelações
eles vão te acrescentar um poder para você enfrentar qualquer situação da tua vida, em qualquer área. E é uma prática, tá, gente? Não é fazer assim, eu tentei e não consegui. Não, se você não conseguiu, você vai até conseguir. Isso para a tua edificação pessoal. Insista, insista. E você vai ver que a cada encontro com o Espírito Santo, cada vez que ele derramar mais para ti, que se te encher, talvez até lhe dê mais palavras, lhe dê mais linguagens. E você vai crescendo. Você vê que no tempo vai mudando. E às vezes pode ser só uma palavra, mas por aquela palavra ele já entende tudo, porque o Pai já te conhece. Amém? E o que eu desejo é que toda a área da tua vida que tinha caos, caia por terra agora, em nome de Jesus. E eu chamo à existência o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que entre com providência nesse caos da tua vida. E eu declaro agora, haja luz, em nome de Jesus. Haja luz, em nome de Jesus. Caos se organize, caos seja dissipado, caos desapareça, caos solte este filho, esta filha, caos saia desta casa, caos saia desta família, caos saia desta empresa, caos saia desta causa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E não volte mais, está repreendido o caos. Eu quero organização, haja luz, eu declaro, haja luz na tua vida, Senhor. Nós conclamamos, se é uma enfermidade, caos, deixe esse corpo, seja sarado e curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade seja destruída agora, em nome de Jesus. Se é espírito de enfermidade, saia deste corpo, saia e não volte mais, seja jogado nas trevas exteriores. Se é um espírito de aflição que traz choros, traz tristeza, saia desta pessoa agora, em nome de Jesus. E eu declaro você recebendo agora, haja luz, o sopro divino sobre a tua vida. Você que deseja receber o batismo do Espírito Santo, Jesus, quando estava com seus discípulos, ele soprou sobre os seus discípulos e ali ele disse, recebam o Espírito Santo de Deus. E eu quero que, antes de eu soprar, você faça uma pequena e simples confissão para o Senhor Jesus, para Ele derramar o Espírito Santo. E logo em seguida Ele vai te acrescentar os dons. Ele é quem derrama a cada um. E você vai ser cheio. E você já começa a falar e orar em línguas aí na tua casa. Tá? Diga assim, Senhor Jesus, eu compreendi que para mim fazer parte desta geração do teu sobrenatural, é necessário que eu te receba como Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, que manda teu Santo Espírito vir fazer morada dentro de mim, morada eterna. Me perdoa de todos os meus pecados, das minhas iniquidades e das minhas transgressões. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu entendi e compreendi que é necessário receber um poder do alto, um poder que uns chamam de dons, virtude, mas eu quero, Senhor, fazer parte desta geração. Eu quero, Senhor, derrama sobre mim conforme tu queres. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu faço parte da tua família. E assim Jesus soprava sobre os discípulos e eu sopro sobre você. Receba o batismo do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Recebe, recebe. Recebe, recebe, em nome de Jesus. E eu quero agora que no teu coração arda um desejo grande de receber os dons, o presente que Deus deixou, de orar em línguas, os 9 dons, para que você talvez opere milagres, curas. Deseje os 9 dons, porque é o Pai quem libera sobre você. Recebe, recebe. Recebe, 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 recebe. Se você aí sentiu vontade de falar algo que não seja natural, você pode liberar qualquer língua.
Libera, libera, libera qualquer som que não seja um som natural do português, do inglês, do que você está vendo. Mas libera aí e continua liberando. Não importa que seja só um beabá, só uma sílaba, mas continue. Libera, 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 Pai, as línguas celestiais para teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Reveste, Pai, reveste, 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 em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua santidade, Senhor, pela tua unção, pelo teu poder, o teu favor e a tua graça sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde. E nós liberamos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, bênçãos infinitas sobre cada um dos que nos estão acompanhando, dos que nos estão vendo nesse momento, ou que venha a ver depois. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu quero dizer ainda que há uma vida com oração é o que nós devemos ter para obtermos esse poder do Espírito Santo. Uma vida de intimidade com Deus. Como eu tenho sempre dito, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Aleluia. Então, amados, e a unção na Bíblia, ela é uma autoridade que é dada através do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Eu quero deixar para vocês o versículo para meditação, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Amém? Aleluia. Um final de semana abençoado para todos vocês, com o poder, a unção do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de vocês. E até a próxima. Haja luz na vida de vocês. Até domingo, no Domingo Extraordinário, às 19 horas. Fiquem na paz.